Boa tarde a todos. Aqui quem fala com vocês é a Aline. Nós estamos dando início a mais um Conexão AIX. Nosso tema de hoje é o protocolo web. O organizador de hoje é o Augusto, consultor de treinamento da AIX Sistemas. E ao final da explicação do evento, nós vamos abrir espaço para as dúvidas sobre o que ele for falando, tá? Qualquer dúvida que houver, ao final vocês poderão enviar via chat para o usuário que está aparecendo para vocês como AIX Sistemas, parceira dos educadores, ok? Eu vou passar então a palavra para o Augusto. Bom, sejam bem-vindos a mais Conexão AIX e hoje nós vamos falar sobre o protocolo. Então é interessante a gente saber qual é o procedimento que o protocolo tem. E é necessário que a gente tenha alguns módulos para utilizar ele nas instituições, tá certo? Então, hoje nós vamos entender o conceito do protocolo e, para isso, a gente tem algumas configurações, elas já estão pré-configuradas e, caso a gente tenha necessidade, nós vamos passar isso no final, mas, se vocês quiserem adaptar a instituição de vocês, precisar fazer um treinamento, entre em contato com a AIX, com a equipe de treinamento, ou então com o próprio comercial, para adquirir o módulo e entender como é que funciona, tá certo? Então, hoje o nosso protocolo vai ser sobre como funciona o requerimento, quais são os passos, quais são os trâmites que nós vamos trabalhar. E aí, ao final, nós vamos criar um requerimento, mas a ideia mesmo é só saber como é que ele funciona e não uma configuração total do processo de protocolo, tá ok? Vou compartilhar minha tela aqui. E outra coisa também, essa conexão será gravada e será disponibilizado também o guia do WebGIS protocolo. Beleza? Então vamos lá. O protocolo, ele precisa de algumas configurações pelo acesso de administrador. A gente precisa informar quem são as pessoas envolvidas nos trâmites, então a gente precisa configurar alguns setores. E precisa também definir os papéis de cada funcionário dentro do protocolo. Então vamos acessar aqui como administrador, AIX Sistemas. Beleza, estou logado. Então vamos lá. A gente precisa ter o menu protocolo habilitado. Então aqui a gente tem as configurações do protocolo. Dentro de dados atuais, nós temos papel pessoa, que também é necessário configurar para as pessoas, para os funcionários visualizarem os processos aqui, que nós temos como pendência, realizar requerimento, consultar andamentos. Então, a gente precisa habilitar esses acessos aos funcionários. E isso é feito através de papéis e papel pessoa. Como não é o foco, eu já configurei, então eu vou seguir aqui sem mostrar. Depois vocês entrem em contato com suporte ou com treinamento, como eu já havia informado. Então, para que serve o protocolo? Ele é o controle de trâmites dos requerimentos dentro da instituição. Então, normalmente a gente utiliza papel na secretaria ou na recepção para usar esses requerimentos. Então, a ideia do protocolo é reduzir a utilização desses papéis e agilizar esses processos internamente. Beleza? Então, aqui nós temos as configurações. Eu vou fazer um requerimento aqui e depois a gente trabalha com esse processo. Então, aqui em tipos de requerimentos, nós temos a configuração do próprio requerimento. Qual que é a solicitação que pode ser realizada? Então, o cadastro de tipo de requerimento está aqui. A gente precisa ter algumas informações pré-configuradas, que é situação, setores. E aí a gente já pode trabalhar com eles aqui. Vou pegar um pronto e depois a gente configura um do zero. Em pesquisas de tipo de requerimento, nós temos
os requerimentos já criados, né? Então, por exemplo, histórico escolar. Vou clicar aqui no lapisinho para ver como foi configurado. Então, o nome do requerimento que vai aparecer para o aluno é histórico escolar. Em tipo de requerimento, a gente pode usar livre e sugerido. Isso aqui são as informações que vamos usar entre os andamentos dos trâmites, entre o andamento de um setor para o outro. O texto explicativo é a informação do que esse requerimento te oferece. Então, é um documento emitido pela instituição, onde será registrado o aproveitamento escolar do aluno e dados relativos à situação acadêmica. Então, foi esse texto que eu coloquei e ele vai aparecer lá para o aluno identificar a descrição. Situação. Por padrão, ele traz os requerimentos que têm o tipo de situação em andamento. A gente vai ver isso aqui com mais calma também. Situação rejeitado, nós vamos entender como é que ele funciona. E o cancelado são situações que a gente pode cancelar um requerimento. Em associar documentos, ficam os documentos obrigatórios para esse tipo de requerimento. Então, no caso, por exemplo, de uma segunda via de carteirinha, então a gente precisa de duas fotos 3x4. Então, a gente pode associar um documento chamado fotos 3x4. Então, a gente cadastra ele em documentos também. Logo abaixo vem disponíveis para. Quem é a pessoa que pode visualizar, que pode fazer esse requerimento? Então, no caso de um histórico escolar, alunos, professores, eu desmarquei usuários, mas deixei habilitado funcionários responsáveis e ex-alunos, ou seja, qualquer pessoa que acessar o WebGIS e estiver dentro desse grupo de acesso, ele pode fazer a solicitação. Certo? Logo abaixo vem as notificações que a gente pode realizar. Então, a gente precisa ter os serviços de SMS e e-mail configurados no sistema. Então, a gente pode trabalhar com uma mensagem padrão, avisando que foi aberto um requerimento ou que o requerimento foi realizado com sucesso, através de telefone e e-mail. A gente pode permitir ao solicitante anexar arquivos zip, ou seja, o solicitante ele pode anexar sua foto 3x4, no caso da segunda via de carteirinha, dentro do requerimento, só que através de arquivo zip. Então, ele tem que pegar essa imagem e tem que zipar ela. Tá? E logo abaixo é permitir anexar arquivos zip aos andamentos do trâmite. Nesse caso, são os funcionários dentro dos setores, ou seja, a tesouraria pode encaminhar para a secretaria para a direção, arquivos zipados também, dentre as trocas dos trâmites. Relacionar a disciplinas, a gente pode ligar essa solicitação através das disciplinas que estão em curso, ou cursadas, não cursadas e outros. No caso de disciplinas em curso, o sistema vai verificar quem é o solicitante e quais são as disciplinas que ele está cursando atualmente. E aí vai aparecer para ele quais são essas opções. O cursadas seriam para alunos que estão cursando mesmo atualmente ou ex-alunos. Então, a gente pode abrir para isso. Logo abaixo, a gente tem serviços de cobrança. A gente pode fazer um requerimento gratuito, sem nenhum custo, ou com pagamento prévio ou pós-pago. Geralmente a gente usa isento e prévio. Esse tipo de débito ele está ligado às taxas do GIS. Então, a gente precisa criar essas informações, essas taxas dentro do GIS. E assim ela vai aparecer aqui dentro para a gente. A validade da boleta ela vai sair com vencimento daqui a 5 dias. Então, a gente coloca a quantidade de dias aqui para esse vencimento. Beleza? Prazos e previsões. Então, no caso do meu histórico escolar, que eu criei, ele tem
o cancelamento, o solicitante pode fazer em até 10 dias. Então, ele pode cancelar em até 10 dias, entrar em contato, ou então cancelar pelo próprio sistema. E a previsão de entrega está de 60 dias. O prazo de solicitação, a gente pode informar qual é o período que pode ser solicitado tal requerimento. Então, no caso do histórico escolar, eu posso solicitar em qualquer momento. Então, eu não preciso identificar qual data, qual período eu quero que apareça. Se eu quiser, por exemplo, só de dezembro a fevereiro, então eu habilito essa opção aqui e coloco do dia que eu quero até o fim desse período. Beleza? E logo abaixo vem os trâmites. Para quem vai percorrer essa solicitação. Então, no caso aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, que a gente vai fazer um do zero, mas no caso seria a tesouraria vai receber, vai verificar o pagamento do solicitante, e assim que verificado, ele vai passar essas informações para a secretaria vai realizar todo o procedimento, de verificar as notas, de emitir para impressão e por aí vai. Terminados esses dados, ele vai passar para a diretoria. A diretoria precisa assinar para entregar para o aluno ou para o solicitante. E depois disso, o atendimento vai receber esses dados e já vai deixar liberado para o solicitante buscar, fazer a retirada. Então, esses trâmites são as informações que a própria instituição tem que estipular. Ela tem que identificar qual é a melhor forma, qual é o melhor processo para o trâmite percorrer, e aí fazer testes e ver qual é a melhor situação e corrigir, se possível, se necessário, tá? Então, eu queria mostrar como funciona essa primeira parte, apesar de que a gente vai ver isso aqui de novo. Queria mostrar como é criado para a gente fazer o processo aqui como se fosse um aluno, tá? Então, eu vou sair aqui e vou acessar como um aluno para fazer esse requerimento. Então, aluno. Acho que é esse usuário aqui mesmo. Beleza. Então, a gente acessou aqui os dados de aluno e, por padrão, o aluno que tem acesso quer dizer, a instituição que tem o protocolo configurado, instalado, o aluno já, por padrão, já consegue visualizar, consulta e fazer requerimento. Então, vamos aqui fazer um requerimento direto. E já aparece aqui os dados do solicitante. Então, o curso dele é Direito, o nome, e-mail. E aí já vai aparecer os tipos de requerimento. Por que está aparecendo todas essas opções? Porque, ao criar esse requerimento, nós informamos que estava disponível para alunos. Certo? Então, se eu desmarcar a opção que está disponível para alunos apenas para responsáveis, essa informação já não aparece aqui. Então, o nosso histórico escolar está aqui. Então, vai aparecer aquelas informações de descrição, documento emitido pela instituição, tal. A previsão de entrega já aparece aqui para o aluno. E os R$ 35,00, que é o valor que está configurado dentro da taxa, dentro do GIS. Beleza? A justificativa é obrigatória. Então, solicito meu histórico escolar para mudança de instituição. Vou colocar um exemplo básico aqui. E registrar meu requerimento. Ao registrar, o sistema vai emitir o boleto de pagamento, porque eu informei que ele é pré-pago, e ele vai emitir o meu comprovante. Então, ele está falando que o meu requerimento ele foi registrado como 100.740. Então, eu posso emitir o comprovante e o boleto. Então, vou emitir aqui. Ele vai gerar um boleto em PDF, por motivos de segurança.
Então, ele já aparece a opção para eu salvar aqui dentro do computador. Já está salvo, já baixei ele aqui. E também aparece a emissão do comprovante. Então, aparece o comprovante do requerimento, histórico escolar, do código, solicitante e o comentário que ele digitou ali. Beleza? Se quiser imprimir, só clicar no botão imprimir. Já está feito aí o nosso requerimento. Como que nós vamos visualizar esse requerimento como solicitante? Então, aqui em consultar solicitações, eu posso saber em qual setor que meu andamento se encontra, saber se ele foi aprovado, se ele foi reprovado, se foi, no caso, deferido ou indeferido, tá certo? Então, eu criei aqui agora 100.740, data no dia 5/11, não foi recebido por ninguém, então ele é um processo em andamento e está com a tesouraria. Se eu quiser emitir a segunda via, só clicar nessa informação aqui, nesse cifrão, né? Então, beleza. Como funciona esse processo agora? Nós vimos dentro do histórico escolar que, primeiramente, esse serviço chega para a secretaria, para a tesouraria. A tesouraria precisa verificar se o aluno fez o pagamento do boleto. Então, esse processo pode ser que fique um pouco confuso, que eu vou sair de um usuário e entrar em outros. Mas eu criei os usuários com os nomes mais fáceis para identificar, tá? Então, tesouraria. Então, eu vou sair aqui como aluno, vou abrir como tesouraria, para a gente verificar o processo. Tipos de usuário, outros no caso, eu vou acessar como tesouraria, tesouraria 1, colocar minha senha, para acessar. Beleza. Então, eu como tesouraria, aqui está cheio de informações, porque esse usuário está marcado como administrador do GIS, tá? Então, a gente pode configurar essas informações para aparecer apenas pendências, andamentos, realizar requerimentos e consultar, que é apenas o básico do protocolo para os usuários que não são administradores, certo? Então tá, como que a gente vai fazer para dar andamento ou para entender como é que funciona como funcionário? Aqui em pendências aparece 0/1, ou seja, ele tem uma pendência que não é minha. Do lado direito são as pendências existentes, do lado esquerdo são as minhas pendências, tá? Vou clicar nela aqui. E já estou verificando que existe a pendência 100.740, foi solicitado no 15/10, 15 horas e 10 minutos, né? Pela Aline, e foi indicado para a tesouraria 2 fazer o processo. Eu sou tesouraria 1, mas o sistema ele faz de forma aleatória a indicação de quem vai receber essa pendência. Mas não quer dizer que essa pendência será dela. Então, como eu sou do setor de tesouraria 1 e 2, ele vai ficar mandando de forma aleatória essas informações. Então, está indicado aqui para a tesouraria 2, mas eu quero resolver esse problema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar nessa opçãozinha, nesse quadradinho verde aqui, que é um novo trâmite. Como ele está verde, é um novo. Eu preciso clicar para receber. Só que não está aparecendo para clicar. Por quê? Porque existem pendências aqui. Então, eu tenho uma pendência, está falando que tem uma pendência aqui. Se eu clicar nela, vai aparecer que não existem documentos pendentes, mas existe um débito referente à taxa de histórico escolar. Então, enquanto não for realizado o pagamento desse boleto, não vai liberar para a gente fazer dar seguimento ao requerimento. Então, vou abrir o GIS
vou abrir o GIS aqui e consultar os dados desse aluno. Deixa eu só fechar os GIS e abrir de novo. Eu posso consultar os dados desse aluno e verificar que tem um débito lá. Então, eu vou inserir aqui Aline Neiva. Vou pesquisar ele aqui. Então, já aparece para mim que ele tem um valor de R$ 35 referente a uma taxa de histórico escolar. Esse de baixo aqui, tá? 10/10. Então, a gente está no dia 5. A gente colocou a validade para 5 dias. Então, ele já jogou para dia 10/11. Beleza? Então, vamos supor que esse aluno fez o pagamento na instituição. Então, eu vou realizar a baixa dele aqui. E aí, a gente dá seguimento lá dentro do protocolo. Então, tem a taxa aqui para o dia 10. Fazer a marcação. Fazer uma baixa à vista. Vai fazer o pagamento em dinheiro, R$ 35 mesmo. Confirmo e dou OK. Não quero imprimir o recibo, mas a baixa foi realizada com sucesso, tá? Eu vou minimizar, vou voltar aqui. Então, eu vou atualizar essa tela para ver se a pendência já foi finalizada. Então, apareceu o verdinho, a gente está liberado para seguir com o nosso requerimento. A opção já pode ser habilitada. E aí a gente pode dar seguimento, tá? Mas para dar seguimento, a gente precisa receber essa pendência. Então, como informei, aqui do lado esquerdo, nas pendências do menu, ele tem 0, que são as minhas, e a barra da direita tem uma, que é a pendência do setor. Então, eu vou receber o requerimento para eu dar continuidade, para eu resolver esse problema. Então, ele virou aqui um andamento. Como você recebeu esse requerimento, ele vira seu andamento. Eu posso clicar aqui, ou então eu posso visualizar minhas pendências aqui em cima. Eu posso clicar como ambas, não recebidas e recebidas. Então, eu posso trabalhar só com o que eu já recebi. Eu posso clicar nessa opção e verificar tudo que já recebi aqui. Ele está com um verdinho, marcado que já recebeu. A tesouraria 1 já virou o indicado, tá? Porque ele está resolvendo o problema dele, já tem um número de boleto aqui, e a gente pode trabalhar com essas 3 informações ou trabalhar com o andamento aqui embaixo. Com a tesouraria, eu vou trabalhar nesses ícones e no próximo setor eu trabalho pelo andamento, tá ok? Primeira opção, eu posso rejeitar o andamento. Nós temos rejeitar, cancelar e registrar andamento. Rejeitar e cancelar, eles vão indeferir, só que o rejeitar é parcial. O rejeitar andamento é como se eu estivesse devolvendo ao setor que me passou essa informação. Então, por exemplo, chegou na tesouraria, eu vou mandar para a secretaria. Se a secretaria rejeitar, ele volta para a tesouraria, tá ok? O cancelar, ele vai indeferir, ele vai cancelar totalmente o nosso requerimento, tá? E dar andamento, eu vou resolver a minha tarefa e vou passar para frente, beleza? Então, eu vou registrar um andamento aqui. Então, tem as informações do solicitante. O andamento foi o que ele pediu, a primeira opção aqui que ele pediu, qual que foi o comentário que ele inseriu. E aqui embaixo vem os nossos andamentos. Então, eu, como tesoureiro, eu entrei dentro do GIS, fiz a baixa do valor que o aluno tinha e já vou passar para frente, porque meu serviço já foi resolvido, certo? Então, eu vou registrar aqui um andamento. Essas situações a gente pode definir que cada setor pode fazer. Então, no caso, ele pode cancelar, dar andamento e rejeitar. De forma alguma, ele pode concluir aqui. Então, nem está aparecendo. Porque a conclusão só aparece quando todo o processo já foi realizado
de forma deferida, né? Então, eu vou colocar aqui em andamento. Preciso informar que o pagamento do débito foi efetuado com sucesso. Então, esse aqui foi a atividade que ele realizou. E o próximo andamento, ele já está informando aqui que é para a secretaria, porque foi o que eu defini dentro do meu trâmite. Então, a secretaria, eu não preciso colocar um responsável, porque o sistema já coloca de forma aleatória, ou então eu já posso indicar alguém. Eu posso falar que esse serviço é para X ou Y, certo? Essa tarefa já vem definida dentro do trâmite. A gente pode colocar aqui umas informações já padrões, tá? Então, aqui está como verificar os dados do aluno e emitir os dados para impressão. Então, vou registrar um andamento aqui. Perceba que pendências e andamentos pendências já está zerado. Vou atualizar minha tela aqui. E o andamento já saiu da minha obrigação, certo? Vou clicar em andamentos aqui, vou pesquisar, ele não tem nenhum requerimento encontrado. Então, tem um andamento que já foi feito, mas não é de minha responsabilidade, tá? Vou abrir aqui uma nova aba para acessar como aluno, para a gente ver como funciona todo o trâmite, tá? Conexões protocolo. Então, eu vou trabalhar com duas abas aqui, uma simulando os funcionários e outra simulando os alunos. Em protocolo, eu vou consultar minha solicitação. Depois de um tempo, eu queria ver como que está o status. Então, eu não sei o número dele aqui, vou pesquisar todos que eu já tenho. Então, tá aqui. O histórico escolar foi recebido no dia 5 e já deu andamento, já está com a secretaria. Antes estava a tesouraria. A gente pode clicar na opção e exibir informações no requerimento e visualizar andamentos. Eu quero saber o andamento dele aqui. Então, o sistema já identifica para a gente que foi dado andamento no dia 5, próprio dia 5 que a gente trabalhou aqui, já foi passado para a tesouraria, tá? Opa, desculpa, para a secretaria, né? Então, vou voltar aqui para o funcionário, vou sair de tesouraria e vou abrir como secretaria, tá? Esses são os trâmites, cada funcionário vai ter as suas responsabilidades, mas eu estou simulando todos aqui. Então, a tesouraria resolveu o seu serviço, passou para a secretaria, então ela está responsável por verificar os dados, notas, faltas, histórico dele e enviar para a impressão. Então, ele tem uma pendência aqui. Tem uma pendência no setor e tem uma pendência aqui para ele. Por que está para ele? Porque foi indicado para a Secretaria 1. Ele já abriu como o nome dele. Então, está indicado e já aparece um para um aqui. Tá? Então, para eu dar seguimento, eu preciso receber. Então, olha só, para registrar o andamento é necessário aceitar as pendências antes. Então, isso aqui está aparecendo para todos os funcionários do setor. Você precisa receber esse requerimento para dar andamento nele, tá? Então, vou clicar aqui, vou receber o requerimento. Então, o requerimento de indicado passa a ser, de fato, da Secretaria 1. Posso continuar trabalhando com recebidas aqui através dessas três informações ou pelo andamento aqui. Trabalhar com andamento, eu preciso buscar dentro de um intervalo de data ou dentro de todos os requerimentos ou por tipo de requerimento, eu posso trabalhar aqui
de qualquer filtro. Então, se eu colocar requerimentos que sou responsável, vai trazer minha listagem aí. E uma diferença que a gente pode fazer é que dentro de andamentos, nós podemos delegar um requerimento ou registrar um andamento. Então, nesse caso aqui, o delegar, eu vou passar esse serviço para alguém do meu setor. E o registrar, eu vou resolver esse serviço e passar para o próximo trâmite. Então, o delegar, eu estou informando que eu não sou responsável por essa pendência. Quem é responsável é a Secretaria 2. Então, se a gente tiver dentro da Secretaria órgãos separados, setores de dados separados, a gente pode delegar através de delegar funções. Tá ok? Para dar seguimento aqui, eu vou trabalhar com o andamento mesmo. Então, o que a Secretaria precisava fazer? Ele precisava verificar os dados, ver se está tudo ok e mandar para a impressão. Assim que a impressão estiver ok, ele precisa enviar para o diretor fazer a assinatura. Tá? Só lembrando, o protocolo ele é o registro desses trâmites. O protocolo ele não é responsável por fazer a impressão do histórico, ele não é responsável por conferir os dados, porque eu estou fazendo um requerimento de histórico, tá? Ele é só o controle desses trâmites, beleza? Então, eu vou registrar o andamento como se eu tivesse resolvido todos os meus problemas dentro do GIS, tá? Fiz a impressão, mandei para a gráfica lá, tudo ok, e agora que está na minha mão, vou mandar para a direção. Então, eu vou colocar que ele está em andamento, ele já apareceu só uma opção, porque a secretaria, nesse passo, ela não pode cancelar e nem concluir, ela só pode seguir, tá? Então, notas de faltas verificadas, liberado para assinatura. Beleza? Então, eu fiz o meu serviço aqui como secretaria e ele já está me sugerindo que o envio seja para a direção. Então, dentro da minha direção tem diretoria 1 e 2, então eu não vou delegar nenhum aqui. Se eu tivesse assinaturas diferentes por períodos ou por órgãos, no caso de cursos diferentes, como se fosse pós ou graduação, a gente poderia já indicar o responsável também. Então, a direção ela vai ser responsável por assinar e despachar para entrega. Então, é o meu terceiro passo dentro do requerimento aí de histórico escolar, ok? Então, o andamento foi realizado. Deixa eu fechar isso aqui. E como aluno, a gente já pode verificar o andamento novamente. Então, o órgão de secretaria, ele já está com a direção. Se eu clicar novamente aqui de novo, vai mostrar que ele já foi para o terceiro passo, o terceiro penúltimo aqui, né? Então, continua em andamento. E aí está bem próximo do nosso final, que ele está previsto para 16/6, é uma data errada aqui, 2005 seria 2015, né? Então, vamos lá. Então, eu vou sair da secretaria, já resolveu o problema aqui, vou simular o acesso da direção. Então, eu posso trabalhar tanto com o diretor 1, diretor 2. Vou colocar a diretoria 2 para alterar aqui, para diferenciar. Esperar carregar aqui. Então, ele tem uma pendência, ou seja, ele é 0/1. Provavelmente deve ser porque está indicado para a direção 1. E é o que está acontecendo. Então, o diretor 1 está aqui, foi indicado para ele, por isso que já aparece 0/1. Se eu acessasse como diretoria 1, ele apareceria 1/1 aqui em pendências, tá? Beleza, eu sou responsável por assinar isso aqui, então eu vou receber o requerimento. Então, o diretor 2 aqui pegou o requerimento, ele pode assinar
e já liberar para o próximo setor, próximo e último setor, né? Ou então eu posso trabalhar, só para a gente simular aqui, eu vou em andamentos. E aí eu vou trabalhar com o delegar requerimento só para a gente ver como é que funciona. Então, eu recebi, né? Recebi eu diretoria 2 e vou delegar para a diretoria 1. Este histórico é para direito e não é de minha competência. Então, eu vou delegar aqui para a diretoria 1. E aí, esse serviço já não é mais meu. Certo? Então, não tem nenhuma pendência aqui. Ele está sugerido aqui para a diretoria 1 já. Tá? Então, o delegar funciona dessa forma. A gente trabalhar com a troca de serviços dentro do mesmo setor. Ok? Vou colocar a diretoria 1 aqui. Vou acessar com ele e vou resolver o que eu preciso fazer. Dentro dos trâmites, nós podemos trabalhar com os prazos também. Então, foi delegado aqui para a diretoria e ela tem 10 dias para assinar todos os históricos escolares que aparecerem para ela. Ele tem 10 dias para fazer o seu serviço, tá? Então, eu vou receber o requerimento aqui. Recebi o requerimento, fiz a assinatura e já liberei para devolução. Ou então eu posso retornar isso aqui para o trâmite anterior. Eu posso rejeitar aqui. Então posso falar o histórico está errado. E aí a direção vai cair para a secretaria, no caso, e a secretaria ficará responsável por corrigir esses dados e tal, certo? Mas eu já assinei, tá tudo ok. Tá ok, tá assinado. E o sistema me sugeriu aqui que eu envie para o atendimento já tenha a responsabilidade de entregar o documento, colher a assinatura de recibo do solicitante. Então, a assinatura que ele buscou e o seu histórico, tá? Então tá certo. Foi enviado para atendimento. Vou acessar aqui como atendimento para a gente ver o que vai acontecer. E já vou abrindo aqui o do aluno, atualizar a tela dele aqui. Ele caiu para atendimento. O que acontece? Se eu marcar essa opção aqui, visualizar o andamento, ele já está aqui com a tarefa entregar documento e colher assinatura. A gente pode colocar aqui, por exemplo, favor entrar em contato com a instituição ou favor ir até a instituição para a retirada do documento. Já aparece a tarefa aqui para o próprio aluno resolver. Certo? Então, aqui dentro do atendimento, o atendimento já está aparecendo menos informações aqui, porque ele não é administrador. Então, está aparecendo apenas as informações que ele pode visualizar. Essa informação, como eu falei para vocês, a gente corrige e configura ela dentro de papéis. E aí, dentro de papéis pessoas, a gente vai informar quem está dentro do grupo de acesso que nós criamos aqui. Então, o atendimento ele tem uma pendência, foi indicado para o atendimento 2, mas eu vou receber. Recebi o requerimento e já posso concluir ele. Dentro de recebidas aqui, aparece novamente, eu gosto de trabalhar mais nessa tela que é mais prático, mais rápido. Está tudo ok, verdinho, verdinho. E eu posso dar andamento para a conclusão
do meu requerimento, tá? Então, dentro do andamento, ele já pode trabalhar com as situações de concluído, em andamento e rejeitado. Então, eu posso concluir aqui e informar para o aluno que o documento está liberado para retirada. Por favor, comparecer à instituição. Beleza? Então, aqui o próximo órgão é o próprio andamento. E aí ele vai entregar o documento. O andamento foi realizado com sucesso. E dentro do aluno aqui, a gente já visualiza a diferença. O status dele de andamento, ele vira concluído. Então, é o sinal de que ele pode ir à instituição retirar aí o seu documento, que foi solicitado através do protocolo, e os trâmites foram todos realizados internamente dentro do sistema. Beleza? Então, o protocolo funciona dessa forma. Ele controla esses trâmites internamente, e aí todos os funcionários que acessam o WebGIS podem participar desse tipo de controle, e aí reduz todos os papéis e agiliza muito os nossos processos, tá? A ideia era entender um pouco como funciona o protocolo, realizar todos esses trâmites, trabalhar também com a consulta do aluno, tá? Eu posso trabalhar com essa forma de consulta dentro do próprio funcionário também, consulta de requerimentos. Eu pego o número dele aqui para saber se o aluno, no caso, chega lá na instituição para saber como é que funciona. 100, 740. Vou pesquisar aqui. A gente pode trabalhar da mesma forma. Então, ele está concluído, está com o setor de atendimento. Então, o cara chega na secretaria ou no financeiro, quer saber. Ele fala, ó, tá liberado, tá lá no atendimento, pode ir lá receber. Então, a consulta também pode ser realizada pelos próprios funcionários, tá? E aí, eu queria mostrar um pouco de como a gente configura esses requerimentos, os trâmites dele. A gente vai trabalhar com o tipo de requerimento. Nós vamos cadastrar aqui a prova substitutiva. Então, o aluno que perdeu a prova por algum motivo, ou foi negociado aí com o seu coordenador, com o seu professor, ele vai fazer uma prova, mas ele precisa fazer o pagamento aí de uma taxa para ter acesso a essa prova. Então, livre, tipo de requerimento livre, ele vai sugerir aqui para a gente quais são os passos, né? Igual a gente trabalhou no histórico, ele chega na tesouraria, vai para a secretaria, depois para a direção. Ele vai seguir esses passos, mas a pessoa que está com o requerimento, ela pode encaminhar, por exemplo, a tesouraria pode mandar direto para a direção, não tem problema nenhum, ele pode fazer isso. E o sugerido, ele vai respeitar de fato todos os caminhos que a gente definiu. Requerimento de remessa, a gente pode definir se ele vai ser enviado para uma unidade filial, matriz, ao final, ao término ou alguma etapa do processo. Então, o requerimento de remessa serve para uma unidade filial enviar o seu requerimento para uma unidade matriz, tá certo? E aqui vem o texto explicativo, que é a informação que aparece para o aluno no momento que ele escolhe a opção de prova substitutiva. Então, prova destinada aos alunos que perderam a prova de uma determinada disciplina. Beleza? Então, vamos lá. A gente pode colocar um texto mais detalhado aqui. Por exemplo, será necessário ter em mãos uma declaração ou atestado médico comprovando a ausência. Possui um valor
de, não sei, R$ 20, por exemplo, e deverá ser pago até a data informada. Tá ok? Coloquei um texto bem básico aqui, mas explicativo. Tá ok? Situações. Essas situações, elas são registradas dentro do protocolo situação, e nós temos situação em andamento, cancelado e concluído. Então, a gente pode denominar essas informações através do protocolo de situação, no nosso caso que já está pré-definido. Então, eu posso colocar requerimento em andamento, ou simplesmente em andamento, posso colocar requerimento rejeitado, ou indeferido, deferido, aprovado, reprovado. Então, fica a critério do cliente, tá ok? Requerimentos em andamento aqui vai ser a minha situação padrão, ele vai receber em padrão. Posso colocar aqui, eu posso criar mais de um andamento. Por exemplo, eu posso colocar que o meu padrão é em análise. Então, assim que enviar esse requerimento, que a pessoa terminar de solicitar, ele vai aparecer na consulta para ele em análise, ao invés de aparecer em andamento. Então, a gente pode colocar essa informação. Então, o requerimento rejeitado aqui vai ser a minha situação padrão de situação rejeitado, e a minha situação de cancelado vai ser, de fato, um requerimento cancelado, tá? Aqui eu posso associar um documento. Então, como eu informei que eu preciso de atestado médico, vou copiar isso aqui e vou criar um documento para ser anexado, tá? Então, documentos aqui eu vou colocar atestado ou declaração para prova. Vou salvar. Isso aqui é apenas uma descrição do que a pessoa precisa inserir. Já vai aparecer lá dentro do requerimento, tá? Então, vou voltar aqui, vou colocar prova substitutiva. Vou colocar aqui como sugerido, requerimento de remessa não. Vou colar aqui. Situação padrão em andamento, rejeitado e cancelado. Agora, em associar documentos vai aparecer que o aluno ele precisa ter anexado aí um atestado ou uma declaração para a prova, tá? Disponível para. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai colocar quem são as pessoas que podem solicitar o requerimento. Mas quando a gente vai relacionar disciplinas, a gente precisa apenas colocar para alunos. Veja bem, eu marquei o aluno, eu posso colocar que eu vou relacionar a disciplina, posso colocar que sim, e posso colocar as disciplinas em curso. Mas a partir do momento que eu defino que professores, usuários, funcionários, responsáveis e ex-alunos são definidos, ele não habilita para a gente relacionar disciplinas, ele fica desabilitado. Então, esse caso é utilizado apenas para alunos, não, nem ex-alunos aqui também podem, tá? Eu vou colocar aqui que são vinculados às disciplinas em curso. Então, um aluno que solicitar, o sistema vai verificar quais são as disciplinas que ele está em curso e vai realizar aí o requerimento. A gente pode também gerar um requerimento por disciplina. Então, se eu preciso de 2 provas substitutivas, ele vai gerar 2 requerimentos, certo? Dessa forma, a gente pode separar para coordenadores diferentes e por aí vai, beleza? Então, eu vou deixar essa opção desmarcada e vou fazer com disciplinas em curso e vou gerar apenas um requerimento. Na verdade, eu vou gerar 2 mesmo. Eu tenho a opção de isento, então ele não aparece aqui o tipo de débito, e o prévio aparece as taxas do GIS. Então, eu vou colocar aqui segunda chamada de prova. Então, ele já tem o valor determinado lá, e a validade, vou colocar aqui uma validade de 5 dias, com prazo de cancelamento para 2, e a previsão de entrega, nesse caso não faz muito sentido, mas eu vou colocar de 5 dias também, tá?
Posso informar também que a pessoa vai solicitar só dentro de outubro a dezembro, ou de setembro a novembro, que pode ser nosso prazo aí de segunda chamada de provas. Vou deixar sem prazo aqui, para a gente seguir. E aqui que vem os trâmites. Então, a gente precisa entender como a instituição funciona da melhor forma. Nesse caso, que é uma prova substitutiva, eu posso informar aqui que quem vai receber de cara aqui vai ser a secretaria. Então, eu não vou precisar passar para a tesouraria, porque se o aluno não pagou, ele não vai estar liberado para mim e ele não vai fazer a prova. Então, eu não quero que a tesouraria seja responsável por isso. E aqui são as pessoas responsáveis. Eu posso colocar o professor da disciplina, secretaria e secretaria 1. Posso marcar aqui, então, todo mundo. E aqui vem a previsão de entrega. Então, eu vou colocar 5 dias. Vou colocar 2 dias aqui, para a gente trabalhar com 2 trâmites. Vou verificar se o aluno está dentro dos requisitos e caminhar para coordenação, ok? Quais são os requerimentos que eu posso, quais são as situações que eu posso usar como secretaria? Eu posso concluir? Não, nesse caso eu não posso concluir. Eu posso cancelar e posso dar andamento. Terminado o meu primeiro trâmite, eu clico no mais aqui para adicionar um órgão e já vou colocar o meu próximo, que vai ser a coordenação. Então, na coordenação, as pessoas responsáveis aqui são apenas os coordenadores. Apenas o usuário que é X coordenador. E vou colocar que ele tem 3 dias. Então, conferir e confeccionar prova substitutiva. Beleza? E aqui eu posso concluir, cancelar e, na verdade, eu não preciso nem dar andamento. Eu posso só cancelar ou concluir, beleza? Então, tá aqui o nosso trâmite todo criado, beleza? Então, cliquei em inserir e aí nosso trâmite foi realizado com sucesso. Então, eu como funcionário, eu posso fazer essa solicitação para um aluno, certo? Bom, na verdade, no caso desse requerimento, como a gente informou que apenas o aluno pode fazer, então a gente, como funcionário, não pode realizar esse requerimento para ele, tá? Então, eu vou acessar como aluno aqui. Atualizar meu requerimento. Vamos lá. Fazer requerimento. Então, tipo de requerimento. Já aparece a minha prova substitutiva, já está aqui. E vai aparecer as informações que eu inseri. Então, prova destinada aos alunos que perderam a prova. 5 dias, ele tem que pagar R$ 35,00 aqui, que é o valor da nossa taxa. Ele tem também que anexar um documento, que é o atestado de declaração para a prova. Certo? Então, aqui está as disciplinas que esse aluno está cursando atualmente. Então, eu vou colocar aqui 2. Ele perdeu essas 2 provas. Estava de atestado durante as das provas. Beleza? Registrei aqui, então, meu requerimento. E ele vai gerar para a gente o boleto e o nosso comprovante, tá? Então, como eu marquei que ele vai gerar 2 requerimentos, quer dizer, vai gerar um requerimento para cada disciplina, então ele está me trazendo aqui
10.741, 100.741, 100.742, tá? Então, são boletos separados, tá dando um valor de R$ 35 aí, tá joia? Então, funciona do mesmo processo, comprovante também, da mesma forma, tá? Ok. Então, consulta solicitações, vai aparecer os dois também, mas vai aparecer uma diferença. Dentro dele, aparecem os anexos que eu preciso aqui, ó. Ele está informando que ele precisa apresentar o atestado ou declaração para a prova. Então, de alguma forma, ele tem que apresentar isso aí na secretaria, que é o setor que está definido, tá? O processo é bem parecido aqui com o histórico escolar que a gente criou, mas eu vou mostrar apenas a diferença lá quando a gente tem um documento pendente, tá? Então, como está como secretaria, acessar como secretaria 2 aqui. Então, a secretaria ele tem duas pendências, né? Como foi selecionado aí separadamente, então está aparecendo duas solicitações e aqui tem duas pendências. Então, as pendências são atestado ou declaração para a prova e o débito da segunda chamada de prova também está pendente. Ele não fez o pagamento. O débito a gente já viu, a baixa tem que ser realizada através do sistema, através de baixa múltipla lá, ou através do arquivo de retorno, né, do banco. E o funcionário, se ele está na secretaria e a pessoa entregou a declaração para ele, ele pode marcar essa opção aqui e receber essa pendência. Aí, ele vira de duas, ele vira uma pendência. Então, atualizando aqui, apareceu apenas uma pendência, que é o débito do aluno que está devendo aí. Beleza? Então, esse aí foi algumas das opções que nós temos. A gente trabalhou aí com um protocolo simples, rápido. Tem alguns mais complexos, envolvendo mais trâmites, mais setores, mas a gente quis trabalhar de forma mais rápida aí, tá? Então, a gente viu aí como cria esse requerimento, né? A gente precisa ter as situações dentro do menu situação aqui. Não cheguei a mostrar, mas ela tem a descrição que permite dar andamento. Então, a gente coloca a descrição aqui. Andamento. Vou colocar em análise, que já tem andamento, né? Em análise, que é do tipo dar andamento, seguir, né? Então, posso colocar aqui. A definição é requerimento em análise pelo setor responsável. Então, dessa forma, a gente cria nossas situações. Da mesma forma, tem o cancelamento e a conclusão desse requerimento. A gente clicar aqui em pesquisar, vai aparecer todas as situações que já foram criadas, tá? O órgão é a mesma coisa. A gente define a descrição, então eu vou colocar aqui um setor de EAD. O tipo dele é interno e externo. Interno é na própria instituição, externo é outra instituição, né? Ou matriz, ou outra filial, né? Então, o tipo interno aqui, e aí eu defino quem são as pessoas que estão dentro desse setor e coloco obrigatoriamente quem é o responsável por esse setor, tá? Órgão de coordenação, quando a gente marca essa opção, quer dizer que quando o requerimento chegar para a instituição, e aí chegou para atendimento, para a secretaria, e a secretaria encaminhou para o EAD, e o EAD tem vários coordenadores dentro desse setor,
o trâmite, o requerimento, ele vai direto para o responsável, né, da coordenação do curso que ele está vinculado. Então, o órgão de coordenação serve para configurar esse modelo aí de coordenadores e vários coordenadores de setores diferentes ligados ao mesmo órgão, tá ok? Bom, a gente viu documentos também. Então, documentos é apenas a informação que o aluno precisa entregar pelo setor aí, né? Pelo requerimento. Então, posso colocar aqui 2 fotos 3x4, se eu for ligar aí algum requerimento que precise de fotos. Então, o aluno não vai vincular. Na verdade, ele pode vincular quando a gente marca aquela opção de permitir anexar zip, que eu acabei nem colocando dentro do prova substitutiva. A gente pode sim trabalhar e o solicitante pode enviar um zip. Então tá aqui todos os documentos que nós já criamos, beleza? Nós vimos também como fazer o requerimento com o aluno. E aí, através do requerimento, a gente fez a consulta de todos os passos também, todos os trâmites. Depois a gente deu um andamento nos trâmites com os funcionários, né? Secretaria, para tesouraria, para direção. Apresentei um pouco como funciona a configuração dos trâmites dentro do requerimento, né? E depois a gente passou pela explicação aí como funciona, como cria esse requerimento do zero, tá? E aí a gente tem algumas possibilidades que a gente trabalha com vinculação de requerimento por curso. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui algum requerimento que não seja necessário exibir para alunos de direito, administrativo, que seja só para medicina, fisioterapia, que estão ligados a aulas de anatomia, essas coisas, e ele precisa de uma declaração para utilizar laboratórios, essas coisas, entendeu? Então a gente pode escolher aqui a unidade, por exemplo, faculdade, e vou falar que no curso de administração, por exemplo, terão as provas aqui, revisão, prova e histórico. Então as outras não vão aparecer para essa instituição, né, no caso, para o curso, só esses 3 requerimentos, entendeu? Então, se a gente marcar aqui em tipo de requerimento, a gente pode marcar todos. Se a gente não utilizar esse cadastro aqui, essa configuração, eu já informo aqui, ó, a associação do tipo de requerimento ao curso não é obrigatória. Portanto, se nenhuma relação for realizada para o curso, serão exibidos todos os tipos de requerimentos existentes. Então, se caso os requerimentos sejam, pode ser solicitados por qualquer solicitante por qualquer curso, a gente não precisa fazer isso, tá? Só quando a gente quer restringir algum tipo de requerimento. Beleza? Então, basicamente, o nosso Conexão AIX de protocolo hoje foi falar sobre os trâmites, os processos envolvidos e como configura. Beleza? Vou liberar agora para a gente fazer as perguntas e vou responder à medida do possível aí, tá? Deixa eu ver alguns aqui. Tem uma do Rony. Sempre, né, Rony? Como esse requerimento, ao invés de gerar um boleto, gerar somente um débito para receber no módulo de caixa. Dessa forma, hoje, o sistema não atende. Ele apenas gera um boleto, tá? Aí, se caso o aluno quiser fazer o pagamento, ou se a instituição quiser que o pagamento seja feito na instituição, a gente pode colocar dentro do texto, informando que o pagamento vai ser apenas na instituição. Tá certo? Bom, o Rony fez uma observação aqui, que eu já tinha visto também, que na visão do aluno, a data final está 2005. A gente já tinha visto aqui já, tá? Próximo no cadastro de tipo de requerimento, após configurar esse texto, ele pode ser alterado. Antigamente ele não podia, tá?
Mas agora, a gente pode marcar a opção aqui, dentro de, por exemplo, aqui dentro do trâmite. Então, eu tenho secretaria e coordenação, eu posso marcar o que eu quero alterar, clicar em editar órgãos da lista. Então, ele vai trazer aqui para a nossa tela e a gente faz a alteração. Tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Tem uma pergunta aqui que é: o boleto é gerado automaticamente? No caso, tem vários bancos. Qual banco ele dá a emitir o boleto? Bom, dentro do GIS, nós temos o cadastro de unidades. Dentro de cadastro de unidades, nós temos a aba cursos. E na aba de cursos, a gente define qual é o banco e conta corrente que vamos utilizar para geração desses boletos, tá? Então, ele fica dentro do cadastro de unidades, a aba de cursos. Então, lá a gente define essas informações, tá ok? Tem uma outra pergunta aqui. Lucas Oliveira. Depois de delegado o requerimento, posso receber ele de volta ou ele não volta para o meu usuário mais? Quando você delega, ele fica indicado para o outro participante do grupo, né, do setor. Então, se eu sou secretaria 1 e encaminho, delego para a secretaria 2, ele aparece pendente para mim, ele aparece lá, eu posso pegar ele de novo, e ele aparece com a indicação do secretaria 2 e aí ele pode seguir. Mas respondendo a pergunta, ele pode pegar de volta sim, tá? Tem uma aqui, Clécio. O protocolo deveria identificar automaticamente o coordenador do curso, mas em vários casos ele define como responsável o coordenador aleatoriamente, mesmo estando cadastrado corretamente o coordenador no cadastro de unidade /curso. Como resolver a questão? Nesse caso, Clécio, a gente tem que dar uma olhada junto ao suporte, você pode entrar em contato com o suporte, que às vezes ficou faltando alguma configuração, tá? Mas realmente ele deveria identificar quem é o coordenador do curso, até porque a ideia do protocolo é justamente enviar diretamente para o coordenador, tá certo? Outra aqui do Rafael Vasconcelos. Por sermos uma instituição pública, não cobramos pela emissão dos documentos. O sistema de protocolo pode funcionar sem o módulo financeiro? Ô, Rafael, com certeza. Dentro do requerimento, a gente define que a forma de cobrança. Se ele trabalha com isento, o sistema nem aparece para ele a opção de boleto, a opção de pagamento. Ele não aparece valor, na verdade ele aparece o valor zerado. Mas pode sim trabalhar sem o módulo financeiro, tá? Só a gente usar o cobrança isento. Beleza? Tem mais algumas perguntas aí, pessoal? Tem dúvidas, sugestões? No caso do trâmite, ao definir pessoas responsáveis, mesmo não marcando alguma pessoa do departamento, o protocolo é indicado a ele como responsável. Clécio, não sei se é nessa parte aqui, porque a gente tem duas partes, né? Dentro dos setores, a gente informa quem são as pessoas envolvidas desse órgão, né? E aqui dentro do pessoas responsáveis, a gente escolhe o órgão e aí vai aparecer as pessoas que nós marcamos lá nos setores e órgãos e aqui a gente pode informar quem são os responsáveis. Então, eu posso colocar aqui só o atendimento 1, por exemplo. Tá? Se essa opção estiver pegando o atendimento 2 também, eu vou pedir para você dar uma olhada com o pessoal no suporte técnico, que às vezes a gente está com uma versão desatualizada, porque ele já está ok. Existia realmente esse problema aí, mas é uma versão que já foi até corrigida há bastante tempo, tá?
O Rafael Vasconcelos, ele pediu para demonstrar o anexo de documento pelo aluno. Vou criar aqui esse requerimento, então. Vou criar um novo, né? Vou copiar essa informação e colocar em texto explicativo. Vou colocar aqui o padrão e análise que eu acabei de criar. O rejeitado, de fato rejeitado, e o cancelado, cancelado. Associar documentos. Então, vou colocar aqui a foto 3x4. Disponíveis para... Vou colocar alunos, professores, funcionários. Vou colocar todo mundo aqui. Ex-alunos não. Notificação. A minha notificação, ela não está habilitada aqui. E, na verdade, ela vai enviar diretamente para o e-mail do aluno que eu estou fazendo o teste. Então, não vou marcar essa opção aqui. E aí aparece aquela opção que é permitir ao solicitante anexar arquivo zip. Então eu vou marcar essa opção aqui, tá? Não vou relacionar disciplina nenhuma. Não vou fazer nenhum tipo de cobrança, já atendendo aí a uma das perguntas, né? Acho que foi do próprio Rafael mesmo, né? O prazo de cancelamento, ele tem até 5 dias e a previsão de entrega em até 20 dias, tá? E aí, eu vou colocar diretamente para a secretaria. Então, a secretaria vai ser a responsável por verificar e fazer todo o processo. Então, se é 20 dias, ela vai trabalhar com 20 dias direto aqui. E aí, conferir e confeccionar carteirinha. Beleza? Então, esse processo aqui, eu já posso concluir, cancelar. Eu não preciso dar nenhum tipo de andamento, porque ele vai ficar só na secretaria. Certo? Então, vou adicionar órgão à lista e posso inserir. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso perfil de aluno. Já expirou, vou acessar ele novamente. Então, nesse caso, como eu marquei várias pessoas, eu poderia solicitar também como funcionário. Então, tá aqui, ó, realizar requerimento. Eu, como funcionário, secretaria, tá? Vou pesquisar o nome da pessoa. Então, voltando aqui, eu escolhi como aluno, eu, como funcionário, estou fazendo requerimento para um aluno da carteira de estudante. A previsão de 20 dias, não tem nenhum valor. E aí a gente pode anexar o arquivo, que foi a opção que nós informamos dentro do requerimento. E aí vai aparecer a opção informando que o documento deve ser enviado em formato zip de até 8 megabytes. Então a gente clica em escolher o arquivo para trazer aí nossas opções. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse arquivo aqui. Ele trouxe o TXT, então ele barrou, porque o arquivo não é zip. Beleza? Então a gente tem que pegar apenas arquivos zip. Então vou colocar esse aqui, por exemplo. Ele tem 130 megas. Provavelmente ele deve barrar também. Nem deixou. Então a gente tem que colocar aqui um arquivo zip. Componentes. Enviar. Vamos ver se ele já vai trazer aqui. Então agora o arquivo foi enviado com sucesso. Beleza? Então tá aqui o nome do nosso arquivo. E aí, favor solicitar. Favor confecção da minha carteirinha. Então tá aí o nosso requerimento utilizando arquivo zip pelo solicitante, tá? Deixa eu ver aqui. O Rony está perguntando se o tamanho do arquivo é a instituição que define. Esse arquivo, Rony, ele tem uma configuração aqui. É uma configuração interna e ela é estabelecida aqui, ó, tá? A gente pode escolher o tamanho dele aqui, desde que ele seja menor que esse máximo aqui. Esse máximo é definido internamente. Aí tem que ser solicitado
através do suporte que faça a alteração. Por padrão é 8, tá bom? Essa informação, se vocês quiserem visualizar, fica dentro de configurações, configurações gerais. Aí aqui embaixo, em parâmetros gerais do portal, tem aqui o tamanho máximo de arquivos para upload. Tá? O Moisés está falando que, neste caso, cada um tem que abrir o WebGIS todos os dias, certo? Isso mesmo, Moisés. Nesse caso, o protocolo ele vai trabalhar da mesma forma que um papel funcionaria. Aquele papel está na sua mesa, você vai dar andamento nesse requerimento que foi feito manualmente. A diferença é que a gente vai evitar o papel, mas ele vai ter que verificar suas pendências todos os dias no sistema. Entendeu? Aí é um hábito que a gente tem que mudar. Ao invés de usar o papel, a gente vai acessar o sistema. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? O Rony está agradecendo. O Rafael está falando que está tudo ok. Pessoal, a gente vai encerrando então mais um Conexão AX. Dessa vez o Conexão AX Protocolo. Muito obrigado aí pela participação de todos. Espero ter atendido aí a expectativa. Qualquer dúvida sobre a utilização desse produto, entre em contato com o comercial, a utilização com o técnico ou o setor de treinamento. Mas não deixem de utilizar, o sistema é muito bom, muito prático e vai agilizar bastante seus processos, tá ok? Muito obrigado e uma boa tarde, pessoal.